Atletas americanos podem não participar das Olimpíadas deste ano no Rio de Janeiro, justamente por causa da epidemia de Zika. O Comitê Olímpico Americano deixou os esportistas à vontade para decidir se vêm ou não ao Brasil. Mas britânicos e japoneses não pretendem faltar às Olimpíadas deste ano. Atletas, funcionários e dirigentes de federações esportivas norte-americanas vão poder se ausentar dos Jogos Olímpicos do Rio caso não se sintam confortáveis por conta da epidemia de Zika vírus no Brasil. A informação foi dada hoje e o comitê disse que a epidemia pode ser uma ameaça aos atletas e equipe. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, já vinha orientando a população, principalmente as grávidas ou mulheres que pretendem engravidar, a evitar lugares onde o Zika foi registrado. Já as autoridades britânicas disseram que os atletas não devem se preocupar. Sebastian Coe, que é presidente da Associação Britânica dos Jogos Olímpicos, disse que os atletas não estão relutantes em participar dos Jogos, já que essa tradição é desde 1896. Os japoneses também se mostraram despreocupados e o presidente do Comitê Olímpico do Japão disse que não ouviu nenhuma reclamação entre os atletas e todos estão trabalhando duro para um bom desempenho nos Jogos do Rio de Janeiro. E as Olimpíadas do Rio de Janeiro podem estimular uma melhora para a economia brasileira, pelo menos segundo um estudo do Banco Credit Suisse. Na organização de Jogos Olímpicos, muito dinheiro é movimentado. E tudo começa antes, com obras feitas para preparar a cidade para o evento, o que é notado atualmente no Rio de Janeiro. Outra forma de ganho de dinheiro é com o turismo, já que a Olimpíada atrai milhares de turistas estrangeiros e também movimenta os próprios habitantes do país, como aconteceu durante a Copa do Mundo. Em momento de crise econômica no Brasil, o impacto que o evento pode trazer ao país é sempre algo a ser considerado. E o banco Credit Suisse fez um estudo que mostra sinais do que pode acontecer no país. Na análise das últimas 13 sedes, foi notado que nos 3 anos anteriores ao evento, que inclui a preparação, o crescimento do PIB do país foi de 5,5%. No ano olímpico, o número sobe para 6,1%. E nos 3 anos seguintes, há uma queda para 5,1%. O que pode ser um bom sinal também vem com um alerta ao Brasil, porque o bom resultado não se repetiu nas últimas 2 edições. Na Inglaterra, em 2012, e na China, em 2008, o crescimento em ano de Olimpíada foi pior na média do que anos anteriores e seguintes. Trajano, é sempre difícil fazer projeções com respeito à economia, principalmente, mas você acha que no Brasil a gente vai enfrentar uma situação mais parecida com Reino Unido e China, que tiveram o ano de Olimpíada com menor crescimento econômico do que nos outros, ou mais como a tendência mostra de, no ano da Olimpíada, ter uma economia mais aquecida? Nós estamos mais próximos de Reino Unido e China, até por conta do impacto da Olimpíada num país, né? Então, quando você pega as Olimpíadas na China, ela representa um potencial enorme de crescimento de turismo, mas em uma cidade. E no Brasil, por exemplo, a expectativa é que a cidade do Rio de Janeiro seja a grande beneficiada do evento. Sim. Agora, o Brasil é muito mais que o Rio de Janeiro, tem várias outras cidades. Agora, quando você pega um país menor, como o caso da Espanha ou Grécia, aí o impacto no crescimento econômico vai ser muito maior para todo o país. do que nesses países continentais, como o caso do Brasil e China. Agora, há preocupações, né? Não há dúvida que o Brasil tem um potencial enorme de turismo, ainda não realizado, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro e o litoral norte brasileiro, nordeste brasileiro, ainda tem um grande potencial de crescimento. Agora, tem preocupação como do Zika. Então, se os atletas estão preocupados em não participar das Olimpíadas em função desse problema de saúde pública, imagine os torcedores. Então, nós precisamos que as Olimpíadas sejam uma vitrine para que esses turistas que visitem o país durante o evento continuem frequentando o país e, principalmente, recomenda a visita ao país em viagens futuras.
E o crescimento das atividades econômicas, principalmente de infraestrutura durante os Jogos, ela deve servir para o quê? Para facilitar a vida, a mobilidade urbana da população do Rio de Janeiro e, principalmente, usar a Vila Olímpica para a moradia, que há uma demanda muito grande, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos que aproveitar a Olimpíada, que é uma vitrine do Brasil para o resto do mundo, para dinamizar as atividades turísticas e a infraestrutura que vai servir para os brasileiros no futuro, principalmente nos próximos anos. Quando você falou sobre o potencial que o Brasil ainda tem a explorar no setor de turismo, isso é bastante amplo, não é, Trajano? Porque a gente fala, por exemplo, das cidades mais conhecidas no Brasil, fora do país, Rio de Janeiro, São Paulo, mas você tem aí uma vasta gama de outras cidades que não são tão conhecidas nem do próprio brasileiro, mas que também não oferecem boas condições para que o turismo ocorra. Então, para que nós possamos ter um avanço das atividades turísticas, não é só mostrar a cidade como um evento das Olimpíadas, mas sim, principalmente, nós precisamos melhorar a situação de infraestrutura, de recepção a esse turista estrangeiro e, principalmente, cuidar de fatores como violência, que continua ainda bastante alta. Toda vez que tem um problema com um turista estrangeiro, há uma mídia negativa extraordinária em escala global, isso acaba afastando cada vez mais esses turistas estrangeiros. Então, as Olimpíadas é um momento importante, mas nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Se você tem, por exemplo, um aumento de casos de dengue e de zika no Brasil durante as Olimpíadas, isso acaba repercutindo de forma extremamente negativa para o setor de turismo no Brasil. Não só para a cidade do Rio de Janeiro, para todos os países, inclusive as praias do sul, que não têm problemas com o mosquito nessa época do ano. Verdade.